Se eu te disser que um banco ele pode quebrar não porque ele errou hoje, mas porque quem comprou ele lá atrás já estava quebrando. E é isso que exatamente acontece em silêncio, até o dia em que o cartão ele para completamente de funcionar. Aí então você descobre do pior jeito possível. E foi exatamente isso o que aconteceu com o Will Bank. E para você entender o que está acontecendo agora, a gente primeiro precisa voltar um pouco no tempo, lá em 2024. O Banco Master ele comprou o Will Bank. E o objetivo era muito simples, alcançar um novo público, clientes mais jovens, digitais e crescer de uma forma mais rápida e acelerada. Pensa assim, é como se um adulto cheio de dívidas comprasse uma bicicleta infantil bonita para parecer saudável e moderno. Por fora parecia tudo bem, por dentro o problema já existia. Ou seja, o Banco Master ele começou a enfrentar muitas dificuldades financeiras, problemas de liquidez e passou a ser acompanhado de perto pelo Banco Central. E em 2025, o que aconteceu? O Banco Central liquidou o Banco Master. Ou seja, o dono que comprou o Will Bank simplesmente deixou de existir. E quando o dono cai, quem foi comprado começa a sentir o impacto. E agora, em 2026, chegou a vez do Will Bank. Depois da liquidação do Banco Master, o Will Bank ficou sem sustentação financeira. Então começou a atrasar repasses e entrou em conflito com o Mastercard, não só cumprindo com as normas e leis, mas também com as taxas que haviam pré-requisitadas para pagamento. Então vamos simplificar isso. Quando você passa o cartão, o banco ele precisa repassar uma parte do dinheiro para a bandeira do cartão. E se ele não paga, é como se um adulto que não paga a conta de luz. E o que acontece? A luz ela é cortada. E no banco é a mesma coisa, de forma muito semelhante. A Mastercard suspendeu então os cartões do Will Bank. Clientes ficaram sem conseguir usar crédito, pagamentos começaram a falhar e a situação saiu do controle. E aí entra o Banco Central, no dia 21 de janeiro de 2026. O Banco Central ele decretou a liquidação extrajudicial do Will Bank. E isso não é um castigo, exatamente é uma proteção do sistema. É o Banco Central dizendo, esse banco não consegue mais funcionar sem causar mais problemas. E hoje eu estou te mostrando o contexto completo. Por que isso aconteceu? O que fazer agora? E o que você aprende com tudo isso? Vamos lá. Quando um banco ele entra em liquidação, ele para de operar por completo. Então, um liquidante ele assume e começa a organizar tudo, começando como se fosse um quarto bem bagunçado. Então, ele olha para as seguintes áreas: quanto ele tem de dinheiro, quando ele está devendo e quem tem o direito de receber. E isso leva tempo, não acontece de um dia para o outro. Às vezes é rápido, às vezes é muito demorado. Agora vamos para a parte prática. Se você era cliente do Will Bank e ficou com a conta bloqueada ou cartão que não funciona, o que fazer num momento como esse? Primeiro, não fique parado. Use outro banco de forma imediata. É como ter apenas uma porta de saída em casa. Se ela trava, você fica preso. Então, segundo conselho, guarde provas, prints de saldo, extratos de investimentos, faturas, isso para a sua própria proteção. Terceiro, entenda algo muito importante. Mesmo quando o banco estiver travado, as dívidas elas continuam existindo, parcelas elas não somem só porque o aplicativo parou. Então é muito importante você entender a função do FGC. Estimativas mostram que o fundo ele pode ficar cerca de 55 bilhões de reais abaixo do nível mínimo. E isso assusta quando você lê a manchete. Mas vamos simplificar. Não quer dizer que o FGC ele acabou. Quer dizer que ele vai ser reabastecido. E quem reabastece? Os próprios bancos. Eles vão pagar mais, ter taxas extras, custos maiores. E quando o banco paga mais, quem sente depois? Exatamente o investidor. Os rendimentos eles podem cair e as ofertas ficar menos generosas. Mas é importante deixar claro, não existe risco de colapso do sistema financeiro. O que existe é um reajuste. Agora vem a grande lição que nós podemos extrair num momento como esse. A diversificação não é só investir em várias coisas, é não depender somente de um único banco para viver. Porque o maior risco não é só perder o dinheiro, é ficar travado, confuso, pressionado e sem ter acesso ao seu próprio dinheiro, algo que é seu.
Então, em 2026, guarde isso no seu coração com muito carinho. Tenha mais de um banco. Tenha uma reserva de emergência acessível e entenda o FGC. E não caia em promessas de rendimento sem olhar o risco. Momentos difíceis assustam, mas também ensinam. Quem aprende em momentos como esse cresce. E se você quer continuar aprendendo sobre esse assunto, entender o sistema financeiro, investir com muito mais segurança, se inscreve nesse canal do Troco ao Topo. E a gente vai construir essa base sólida juntos. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui se você passou por essa experiência com o Eubank e também compartilhar a sua experiência através dos investimentos. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Falou e fui!